Olá a todos, meu nome é Jéssica do Nascimento Queiroz. Eu fui orientada pelo professor doutor Álvaro Reis de Oliveira e eu vou apresentar através desse mini vídeo um pouco dos resultados que foram encontrados na minha tese de doutorado, que foi defendida em dezembro de 2025 para o programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS. Então, essa tese foi intitulada Efeitos da alimentação com restrição de tempo, associada ao treinamento aeróbico sobre a composição corporal e parâmetros cardiometabólicos de mulheres com sobrepeso e obesidade grau 1. Então, para contextualizar, nós vivemos atualmente uma epidemia global de obesidade que aumentou cerca de 300% nos últimos 50 anos, elevando drasticamente o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e também de mortalidade precoce. Diante desse cenário, estratégias farmacológicas e não farmacológicas têm emergido. Pensando nas estratégias nutricionais, a gente tem estudado bastante sobre a alimentação com restrição de tempo, que é um tipo de jejum intermitente que surgiu nos últimos anos como uma alternativa às dietas mais convencionais e mais tradicionais para perda de peso. Essa alimentação com restrição de tempo, ela foca no quando se come, limitando então a nossa janela alimentar, que é o período do dia que a gente tem destinado para fazer as nossas refeições. Esse período ficaria limitado então a 4 a no máximo 12 horas. Visando principalmente prolongar o tempo que a gente fica em jejum e também sincronizar o nosso metabolismo com os ritmos circadianos endógenos. Diante, então, dessa explicação, o objetivo central desse trabalho foi investigar se o treinamento aeróbico realizado em jejum ou após uma refeição poderia potencializar os benefícios dessa alimentação com restrição de tempo. Então, para responder essa pergunta, foi conduzido um ensaio clínico randomizado e controlado com 26 mulheres com excesso de peso, elas podiam ter tanto sobrepeso quanto obesidade grau 1, e 26 mulheres concluíram então essa intervenção. Elas tinham em média 29 anos e um índice de massa corporal médio de 31,3 kg por metro quadrado. Um sorteio, uma randomização, dividiu essas participantes em 3 grupos em paralelo. O primeiro grupo, ele realizava treinamento aeróbico em jejum no turno da manhã e também fazia uma dieta que seguia a alimentação com restrição de tempo. O outro grupo também treinava, realizava treinamento aeróbico, também fazia alimentação com restrição de tempo. A diferença é que essas participantes que foram sorteadas para esse grupo, treinavam à tarde em estado alimentado. E tinha ainda um terceiro grupo, que foi o nosso grupo controle, que realizou apenas a alimentação com restrição de tempo, mas não realizou nenhum tipo de treinamento físico. A intervenção para todos os grupos durou 8 semanas e seguiu um protocolo dietético com uma janela alimentar do meio-dia até as 8 da noite. Então, as participantes tinham essa janela alimentar para fazer as suas refeições. Além disso, foi calculado individualmente para cada uma das participantes uma dieta com déficit calórico de 25% em relação às necessidades energéticas totais de cada uma. A composição da dieta foi 50% de carboidratos, 25% de proteínas e 25% de lipídios. Em relação ao treinamento, o treinamento aeróbico, ele aconteceu 2 vezes por semana em ciclo ergômetro, né? Então é uma bike, com intensidade moderada de 65% do consumo de oxigênio de pico de cada uma das participantes. Em relação ao volume de treinamento, ele foi progressivo, ou seja, as sessões iniciais, as 2 primeiras realizadas na primeira semana, duravam cerca de 30 minutos. Depois passou para 40 minutos entre as semanas 2 e 4 e atingiu 50 minutos nas 4 semanas finais. Para avaliar os resultados, foram utilizados os seguintes instrumentos.
A composição corporal das participantes foi medida através do DEXA. O desfecho primário, que era a sensibilidade periférica à insulina, foi verificado pelo índice de Metsuda, através de um teste de tolerância oral à glicose com 4 coletas de sangue ao longo de 2 horas ou 120 minutos. Além disso, a taxa metabólica basal foi medida por calorimetria indireta e a capacidade cardiovascular pelo consumo de oxigênio de pico das participantes, já que esse é o principal marcador de capacidade aeróbica. Agora eu vou apresentar os resultados. Em relação à composição corporal, todos os grupos apresentaram uma redução significativa de massa corporal total, ou seja, todos os participantes, as participantes dos grupos, tiveram uma perda de peso. Em média, elas perderam de 3,6 a 4 quilos após as 8 semanas de intervenção. Essa perda ela foi composta majoritariamente por gordura, mas também houve redução de massa magra em todos os grupos. Em relação ao perfil lipídico, apenas o grupo que fez só dieta sofreu uma redução significativa nos níveis circulantes de HDL, que é popularmente conhecido como colesterol bom. Os outros 2 grupos, que além da dieta com a alimentação com restrição de tempo também treinaram, eles conseguiram manter os níveis desse colesterol bom estáveis, demonstrando um papel cardioprotetor essencial do exercício físico, principalmente o exercício aeróbico. Quanto ao metabolismo da glicose, a sensibilidade periférica à insulina aumentou de forma significativa apenas no grupo que fez a alimentação com restrição de tempo e treinou durante a tarde, ou seja, em estado alimentado, contrariando a nossa hipótese inicial e também alguns resultados prévios encontrados na literatura científica. Além disso, apenas esse grupo que treinou à tarde em estado alimentado conseguiu preservar a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que a gente gasta para manter o nosso corpo funcionante, enquanto os outros grupos sofreram uma queda significativa nesse gasto energético de repouso. Por outro lado, o grupo que treinou pela manhã em jejum e também fez alimentação com restrição de tempo mostrou benefícios superiores na capacidade oxidativa corporal. Esse grupo foi o único que apresentou aumento nos níveis de corpos cetônicos em jejum, indicando então uma maior utilização de gordura como combustível energético. Esse grupo também apresentou melhoras mais acentuadas na capacidade cardiovascular, com aumento do consumo de oxigênio de pico e também com reduções mais expressivas na pressão arterial. Então, em conclusão, essa tese de doutorado demonstra que tanto o treino aeróbico realizado em jejum quanto realizado em estado alimentado, eles são eficazes quando associados à alimentação com restrição de tempo. No entanto, esses modelos de treinamento eles vão favorecer adaptações distintas. O treino em jejum ele parece ser superior para a eficácia cardiovascular e também oxidativa, mas o treino realizado em estado alimentado parece ser mais eficaz para melhora da sensibilidade à insulina e também para manter o metabolismo mais ativo. Esses achados, então, permitem que profissionais da saúde consigam personalizar as intervenções de acordo com as necessidades, com os objetivos clínicos de cada uma dessas mulheres com excesso de peso. Muito obrigado pela atenção.